Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí, né, para esse nosso quarto vídeo de exercício. Especificamente, hoje a gente vai falar de um exercício que vai ser, no mínimo, problemático. E eu digo isso porque é, na realidade, um exercício que vai colocar em xeque boa parte do conteúdo que vocês carregam sobre equações do segundo grau, de uma maneira geral, tá bom? Bom, então vamos ler o problema, né? Uma taça foi gerada a partir, né, da rotação de uma parábola em torno de um eixo. E aqui você tem a figura mostrando, né? Você tem uma parábola, que aliás é uma parábola um tanto esquisita, mas ok, é uma parábola que, né, quando você rotaciona em função desse eixo, né, você faz uma taça. Tá? A função real que expressa a parábola, e aí quando ele diz a parábola, ele quer dizer a parábola inicial que deu origem, né, a que foi rotacionada para gerar essa taça. Né? E aí ele diz, olha, essa função, a função real é a imagem é 3 meios de um x quadrado menos 6x mais c. Reparem que c, né, onde a função teoricamente intersecta o eixo y, né, representa, né, uma constante. Né? Sabe-se que V representa o vértice dessa parábola, e aqui você tem o V. Bem como C, a altura do líquido dentro da taça. Ou seja, esse C, que é onde a parábola intersecta, né, o Y, ele também representa a altura do líquido, né? E isso é muito importante. Né? E aí, aliás, é tão importante que é a pergunta, né? Nessas condições, a altura do líquido é. Observem, queridos, que a altura do líquido é C. Portanto, se descobrirmos o ser dessa... O ser não, né? O número C dessa função, a gente resolve o nosso problema. Observem, porém, que essa é uma imagem um tanto complicada de se lidar, porque ela não é nem uma imagem teoricamente tridimensional, num contexto bidimensional, é meio esquisita. Por conta disso, vou redesenhar e aqui sim, uma parábola de fato. Portanto, observem que essa daqui é a parábola do problema, ou seja, é a função quadrática do problema, né? Onde tudo o que nós precisamos, né, é descobrir o valor de C. Para fazer isso, eu trago para vocês alguns contextos de parábolas, né, de funções quadráticas. E essencialmente, é bem pouco, tá, gente? É uma revisão bem supérflua aí de função, na realidade de comportamento de raiz de função, digamos assim. Né? Observem dessa primeira parábola aqui, que ela vai intersectar o eixo do x, produzindo as famosas raízes, digamos assim, em 2 pontos. Né? O mesmo aqui embaixo. A única diferença, né, dessa primeira para a segunda é que a concavidade da parábola está invertida, onde aqui a concavidade está para cima e aqui ela está para baixo. Ok. No segundo contexto, observe que eu também trago 2 parábolas, né, com concavidades invertidas, só que o que eu estou fazendo agora é que, na realidade, essa parábola ela vai tangenciar, né, ela vai tangenciar o eixo do x. Ou seja, tangenciar significa que não mais produzirá 2 raízes, no entanto, uma. Né? E aqui um terceiro exemplo seria a parábola, e aqui eu só trouxe com a concavidade voltada para cima, né? Que na realidade ela não vai tangenciar e nem intersectar o eixo x, portanto não tem nenhuma raiz real. Portanto, vejamos. Observem que todos esses pontos, na verdade, dizem respeito onde a função intersecta x. Então, em outras palavras, esses pontos estão falando para a gente aonde a imagem é nula. Vide, onde y teoricamente é zero, é onde essa função corta, como dizem por aí, o eixo x. Observem então, e aqui eu vou chamar muita atenção para esse tipo de cenário, porque é justamente através dessa analogia que a gente vai fazer em função das raízes de uma função quadrática que a gente resolve esse problema com uma elegância absurda. Portanto, vejamos, né? Faremos uma breve revisão. Se a gente tem que resolver imagem igual a zero, então a equação que a gente tem que resolver é essa daqui. Ora, a partir do momento que a gente tornou essa imagem nula, a gente voltou a uma equação do segundo grau e, portanto, e aí esse é onde eu acho que vai entrar em xeque com boa parte do conteúdo que a gente tem até o momento, que vem da escola tradicional e por aí vai. Né? Como resolver uma equação do segundo grau? Para a gente resolver uma equação do segundo grau, eu preciso que vocês se lembrem, num primeiro momento, do que a gente entendia como produto notável. Por exemplo,
dois números, o número A e o número B, né? Quando a soma deles ela está elevada ao quadrado, ou seja, está elevada a um expoente 2, né? Uma potência 2. Né? Como que a gente resolve isso? Ora, A mais B ao quadrado, qualquer número ao quadrado, na verdade, é um número vezes ele mesmo. Portanto, eu vou simplesmente repeti-lo. Se eu estou falando de A mais B, o que eu estou elevando ao quadrado é A mais B vezes A mais B. A partir do momento que a gente faz uma distributiva, ou seja, esse A multiplica esse A, e depois esse A multiplica esse B, veja, A vezes A quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, BA. B vezes B, B quadrado. No entanto, AB mais BA, ou seja, é a mesma coisa, né? Então a gente pode somá-los. Observem, finalmente, que o produto notável que a gente chama de quadrado da soma é, na verdade, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto, né, do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, dessa forma, a gente pode meio que, de uma maneira generalista, né, pegar esse pensamento da soma e aplicar inclusive para a diferença. Portanto, a gente tem uma equação aqui que é uma equação que notavelmente, produto notável, tá? A gente usa numa sorte de elementos aí da matemática. Vejamos então um exemplo de equação do segundo grau que eu gostaria de resolver. Veja, eu tenho a equação x² menos 6x mais 8 igual a 0. Como que eu resolvo isso, gente? Bom, para resolver isso, a primeira coisa que eu vou fazer é quebrar esse 6. Eu vou transformar ele em fator, né? Em dois fatores, no caso. Veja, o 6 ele pode ser escrito como 2 vezes 3, certo? Então, observe que ao invés de eu escrever menos 6x, eu vou escrever menos 2 vezes x vezes 3. Porque, veja, 2 vezes 3, 6, e a ordem dos fatores não altera o produto. Portanto, menos 6x pode ser escrito como menos 2 vezes 3. Né? 2x3 no caso. Né? Observem, então, que algumas coisas começam a aparecer aí. Além disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 1 em ambos os lados da minha equação. Lembrem-se, eu não sei se quando esse vídeo sair eu já vou ter comentado de equações nas nossas conversas, mas se eu não o fiz, recordem-se que a equação, na realidade, é uma igualdade. É como se a gente estivesse olhando para um espelho e tudo que você faz, a sua imagem reflete. Portanto, se você colocar um chapéu, né, a imagem no espelho vai colocar um chapéu também. De forma que, se eu somo mais 1 ao lado esquerdo da equação, para manter o sentido de igualdade, eu tenho que somá-lo do lado direito também. Né? Agora, por que isso me ajuda? Observem que 8 mais 1 é igual a 9, do outro lado fica 1 e ok. Né? Observem, queridos, porém, que algo de muito importante acontece aqui. x² menos 2 vezes 3 mais 9, porque 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado, certo? Observem, então, que isso é um produto notável. Aliás, é um produto notável onde o primeiro número é o x e o segundo número é o 3. Né? E é um produto notável da diferença. Portanto, ao invés de eu escrever x² menos 2x3 mais 3², eu posso escrever x menos 3 ao quadrado. Observem como que essa equação já está um pouco mais palatável. E por que eu digo isso? Porque agora eu posso promover sucessivas operações nessa equação para resolver o meu problema. Então, se eu tenho, teoricamente, um número ao quadrado, eu posso elevar ambos os lados à potência, né, de meio. Ou, teoricamente, né, a gente pode só tirar a raiz quadrada, digamos assim, né, de ambos os lados. Quando eu fizer isso, né, a raiz quadrada de qualquer número elevado ao quadrado dá esse número, e do outro lado, a raiz de 1. Né? Observe, portanto, que raiz de 1 é você tomar, né, dois números que, elevados ao quadrado, vai resultar em 1. Isso é verdade tanto por 1 quanto por menos 1, e, portanto, né, evidentemente, a gente está aí com mais ou menos raiz de 1. Portanto, eu posso simplesmente agora somar 3 aos ambos os lados dessa equação, né? E aí eu vou chegar à conclusão de que o x ele tem de ser igual a 3, mais ou menos o resultado da raiz de 1. Só que raiz de 1, convenhamos, estamos falando na verdade de 1. Né? Portanto, as duas possibilidades de resposta para essa equação são ou 4 ou 2. Né? Ou seja, essas seriam as raízes, né, dessa equação. Em outras palavras, se eu trouxer não mais a equação, mas uma função quadrática que a representa, quando a imagem é nula, a gente volta para a equação, portanto, eu tenho as duas raízes
que essa parábola intersecta o eixo y, o eixo x, perdão. No entanto, observe que a gente trabalhou com exemplo numérico, né? Bom, toda vez que eu encontrar com uma equação do segundo grau, eu vou precisar usar o produto notável, fazer esse tipo de pensamento? Olha, que bom seria o mundo. Porque de verdade isso faria com que a gente lidasse com as coisas de uma maneira mais matemática, com uma maneira mais pensativa e não de teoricamente respostas prontas. No entanto, o que a gente vai ver aqui agora, e isso talvez seja um pouco maçante, se você não tiver interesse em dedução, você pode até acelerar o vídeo aí e pular um pouco mais para frente, a gente vai deduzir uma equação para resolver toda e qualquer equação do segundo grau. Portanto, vamos pegar uma equação do segundo grau qualquer, né? Ou seja, a mais generalista possível, ax² mais bx mais c. Como que eu resolvo ela? Para resolver essa equação, queridos, eu vou, na realidade, promover uma divisão dos dois lados da equação. Eu vou dividir tudo por 4a. Repare que, quando eu tenho ax², se eu dividir por 4a, né, o resultado é x² dividido por 4, visto que a, né, no numerador e no denominador é simplificado. Né? Bx passa a ser bx dividido para 4a. E c passa a ser c dividido para 4a também. Né? 0 dividido para 4a, 0. Portanto, não convém nem colocar. Observe agora que eu posso reescrever essa equação de cima num formato um pouquinho mais, diria eu, elegante. Eu entendo que complica no primeiro momento, mas né, é muito importante fazer isso. Por quê? Porque eu estou tentando aqui fazer com que apareça um determinado produto notável. Tá? Então, ao invés de eu escrever x, eu vou escrever 2 vezes x que divido para 2, né? Vezes b dividido para 4a. Agora, porém, observe que eu já tenho aqui, teoricamente, um primeiro termo que está aparecendo, que é x dividido para 2, porque x dividido para 2 ao quadrado dá x² dividido para 4. Tá? Esse c que divide 4a, né, eu basicamente deduzi de ambos os lados da equação, de modo que ele aparece agora apenas no lado direito. Né? E para ser um produto notável, está faltando alguma coisa aqui, porque veja, eu tenho o primeiro, então vamos lá, primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Tá faltando, na verdade, o quadrado do segundo. Só que como é uma equação, eu posso somar de ambos os lados esse segundo ao quadrado, ou seja, b que divide 4a elevado ao quadrado. Né? Observe que quando assim eu faço, né, agora eu tenho um produto notável desse lado esquerdo. Né? E se eu tenho um produto notável desse lado, eu posso simplesmente pegar e escrevê-lo como sendo o primeiro mais o segundo ao quadrado. Observem, porém, que quando eu faço isso, a equação dá uma simplificada, eu sei, embora não pareça, né? Vejamos, portanto, o que acontece se eu tirar a raiz de ambos os lados. Né? Tirando da esquerda, como o lado estava elevado ao quadrado, vai sobrar apenas o argumento. Portanto, eu tenho x que divide para 2 mais b que divide para 4a. E do lado direito, eu tenho raiz disso tudo aqui. Né? Observem, porém, queridos, que eu posso, na realidade, num primeiro momento, especificar que daqui vão sair duas possibilidades, né? A possibilidade positiva e a possibilidade negativa. E além disso, eu posso, inclusive, fazer um jogo aqui. Né? Observe que b dividido para 4a ao quadrado é isso daqui. Né? Só que eu posso ainda pegar esse c que divide para 4a e multiplicar em cima e embaixo por 4a. Mas por que eu vou fazer isso? Bom, primeiro que se eu multiplicar uma fração pelo mesmo número no numerador e no denominador, eu não a altero. Né? E fazendo isso, eu vou, na verdade, ter um denominador semelhante, né, entre minha primeira parcela do argumento da raiz e a segunda. Portanto, eu posso colocá-la em evidência. E se assim eu faço, esse número ele pode sair da raiz quadrada justamente simplificando com a potência 2. Se assim eu o faço, olha que coisa, chegamos na equação x que divide 2 mais b que divide 4a é igual a mais ou menos 1 que divide 4a vezes a raiz de b² menos 4ac. Observe então que se eu deduzir, né, ambos os lados por b dividido para 4a, eu chego nessa equação, e se eu multiplicar a equação toda depois por 2, eu chego nessa equação aqui. Essa equação, queridos, ela já te dá o valor de x, portanto, veja, ela resolve a equação do segundo grau para você.
Só que ela ainda está no formato, eu diria, um tanto quanto complicado, digamos, não? Portanto, veja que a gente pode pegar esse argumento da raiz e chamar de alguma coisa para tentar simplificar, né, como que ela aparenta. Eu vou chamá-lo de discriminante. E esse discriminante ele vai receber o símbolo de delta maiúsculo, né? Portanto, delta é b² menos 4ac, portanto, né, x vai ser representado como menos b mais ou menos a raiz do discriminante dividido para 2a. Ufa, demorou, mas chegamos. Essa aqui, muito provavelmente, é a fórmula que vocês usam para resolver a equação do segundo grau. Ora, portanto, para qualquer equação do segundo grau, você usa essa fórmula. Agora, por que eu falei disso tudo? Para ensinar para vocês algo que é muito importante e pouquíssimas pessoas usam para resolver um problema de equação do segundo grau, e vocês vão ver como que esse problema vai ficar simples agora. Observem que o x, que a gente viu que pode ter dois valores reais, um valor real ou nenhum valor real, o que diferencia ele de ter dois valores distintos ou um? Vocês concordam que é esse sinal de mais ou menos? Se for mais dá um valor e se for menos dá outro. Agora, e se o resultado de raiz de discriminante for zero? Mais zero ou menos zero não dá a mesma coisa? Portanto, olha que consequência avassaladora. Se esse discriminante for zero, a gente não vai ter duas raízes distintas. A gente vai ter uma e apenas uma raiz, digamos assim. Portanto, é justamente esse fato que eu vou usar para resolver o nosso problema. Vide, se eu tiver uma parábola que basicamente tangencia o eixo x, significa que o discriminante desse caso é nulo. Voltemos ao problema. Agora veja, né? O vídeo eu sei que vai ficar longo, mas vamos ver quanto tempo que eu vou usar agora para resolver esse problema sabendo disso. Concordam que a nossa parábola ela toca no eixo x, ou seja, tem apenas uma raiz? Então, esse discriminante tem que ser nulo. Só que discriminante é b² menos 4ac. Portanto, vejamos, b² menos 4ac tem que ser zero, né? Porque o discriminante é nulo. Então, vamos substituir. Nosso b aqui é o menos 6 ao quadrado, e o nosso a aqui é 3 dividido para 2, né? Então, substituindo na nossa equação aí do discriminante, menos 6², 36, 4 dividido para 2 dá 2, 2 vezes 3, 6, portanto, a equação que a gente tem que resolver é 36 menos 6c igual a zero. E, convenientemente, faz com que o c, na verdade, equivale, né, a 6, gabarito da questão, letra E. Olha como que fica mais simples quando a gente entende e resolve um problema do ponto de vista matemático. Eu sei, é trabalhoso passar por tudo que vem antes, mas acreditem, vale a pena. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado, gente. Até a próxima.